Senhor Deus, te dou graças pela vida da tua serva. Rogo, ó Pai, que ela mais uma vez seja um instrumento em tuas mãos e que por meio dos lábios dela, sabe, Senhor, o teu nome seja glorificado, o teu nome seja exaltado. Usa ela como teu instrumento para despertar a tua igreja. Senhor, não temos desejo nenhum de fazer a tua igreja pular, sapatear, rodopiar. O nosso desejo principal é fazer a tua igreja se voltar para ti e se submeter à tua vontade, e que os lábios dela possam ser um instrumento a qual o Senhor vai usar para despertá-los nessa noite, nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vocês sabem que esse é um momento que eu procuro, né, que vocês possam ir, quer ir no banheiro, quer beber uma água. Então aproveita para ir agora, né, porque é um momento que o nosso Pai vai falar conosco. Né, e só aproveitando esse momento que vocês estão, né, saindo para fazer alguma coisa, é só para corroborar com meu marido. Ele falou que ele vai preferir a partir da manhã, né? Sendo que sexta-feira ele tem um horário na escala, né? Então ele tem que cumprir o horário dele da escala. Independente se ele quer orar de manhã cedo, mas ele tem que cumprir o horário dele da escala lá. Amém? Só para corroborar. E estamos aí, amados, precisando que vocês, sabem, possam curtir as nossas páginas, que vocês possam lá seguir a gente no YouTube, no Instagram, né? Para que nós possamos, a palavra de Deus possa ser propagada, né? Ela não fique somente entre nós, né? O Senhor nos chamou para fazer o ID, né? E isso é uma forma do ID. Ainda mais nesse momento de isolamento que nós estamos, então, como ele mesmo falou, é uma forma da palavra de Deus ser pregada, né? Às vezes a gente fica, mas não, às vezes eu não consigo, eu não posso, né? Porque às vezes a gente não quer falar, não quer abrir uma sala de vídeo, porque tem muitas pessoas que eu conheço abrindo sala de vídeo para falar do amor de Deus, né? As pessoas às vezes ficam com medo de abrir, de falar, né? Essa é uma oportunidade que nós temos tido de falar do amor de Deus, entendeu? É no Face, é no WhatsApp, entendeu? Deus tem dado oportunidade, né? Porque às vezes pessoalmente a pessoa, eu não vou conseguir falar. Você está de frente de uma câmera, amados. Eu acho que o pior de tudo é quando você está na frente de um grande público. Aqui eu não estou te vendo. Eu sei que você está aí, mas eu não estou te vendo. Quando você está na frente de um grande público, e aquelas pessoas tudo olhando para você, aí, né, dá até aquele nervoso. Mas para pregar a palavra de Deus não adianta. Sempre dá um nervoso. Porque a palavra é de Deus, amados. É a palavra do nosso Pai. Entendeu? E ela tem que ser pregada com temor. Para que a gente não venha, sabe, a cada dia destoar do que Deus tem para nós, né? A gente sempre tem que estar ouvindo a voz desse Deus. Amém, amados? Não sei se vocês já tiveram tempo de vir, né? Mas eu gostaria de fazer também mais uma oração, porque a oração nunca é demais. A oração é o nosso momento com o nosso Pai, né? E esse é o momento que nós temos de falar, de nos relacionar com Ele, de conversar, de contar, sabe, as coisas que impedem o agir dele nas nossas vidas, porque muita coisa impede o agir de Deus na nossa vida, amado. Então esse é o momento, amém? Vamos colocar nas mãos do Senhor, que o Senhor possa estar na minha vida e na vida de cada um de nós, para que nós possamos, sabe, sair daqui nessa noite diferentes, amados, da forma que nós entramos. Porque uma frase que eu falei para vocês numa pregação passada, e que eu continuo, que eu seja melhor do que eu fui ontem. Isso aí tem que ser direto. Não tem que ser a mesma coisa do que eu fui ontem, tem que ser diferente. Então essa tem que ser, por isso a importância da gente nos relacionar com o Senhor. Amém? Vamos orar. Pai amado e adorado, obrigado por estar aqui na tua presença, obrigado pelo teu amor, obrigado, Senhor, pelo teu favor, obrigado por o Senhor nunca nos desamparar, Senhor, por sempre vermos o teu agir, o teu querer, sabe, por sempre vermos a sua mão sobre as nossas vidas, Pai. Eu venho nesse momento clamando para que não venha ser eu, mas que o Senhor possa me usar, Senhor, nessa noite, sabe, que eu possa ser somente teu instrumento, Pai. Somente isso, porque
eu, Senhor, não tenho nada de bom para passar. Se eu não tiver a tua presença, nada, Pai, nada. Sabe, pode ser o conhecimento que for, Pai, pode ser, sabe, a sabedoria do mundo que for. Sem a tua presença, Senhor, nada sou. E eu coloco nas tuas mãos que a sua vontade prevaleça, que o Senhor possa tocar cada uma das vidas que estão nesse momento, Pai, sabe, ouvindo a tua palavra, que o Senhor possa quebrar toda barreira, todo laço, toda seta, mas que nós possamos sair daqui diferente, porque, como eu sempre falo e diz na tua palavra, que a tua palavra é igual a espada de dois gumes, ela corta para os dois lados. E eu creio, Senhor, que o Senhor tem algo para falar conosco nessa noite. E eu coloco nas tuas mãos que estejamos, Senhor, abertos para ouvir a tua voz, Pai. Esse é o meu clamor, é a minha oração. E o que eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus, o nome todo poderoso de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Já chegaram? Deixa eu beber uma água aqui rapidinho, mano. Já chegaram? Eu já bebi minha aguinha, hein? Espero que vocês já estejam aí conosco. Vamos para a palavra de Deus, amém? Gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus em 1 Coríntios 1:9. 1 Coríntios 1:9. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios 1:9. E eu vou falar de duas traduções. A tradução que a gente tem, né, normal, e eu acho que essa aqui é outra, é da NVI, a nova versão. 1 Coríntios 1:9 diz assim: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus, nosso Senhor. A outra tradução é: Deus é fiel e chamou vocês para que vivam em união com o seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aqui, nesse capítulo de 1 Coríntios, a gente vê o apóstolo Paulo falando de vários assuntos, né? No início dele ali, ele chamando para santificação. Aí quando chega aqui nesse versículo, ele chama falando da santificação, falando como, né, da santificação. Depois nesse versículo ele fala da comunhão. E depois desse versículo, a gente vê falando sobre divisão. Então ele era um alerta que o apóstolo Paulo já estava fazendo por causa da divisão, né? E quando a gente vai para que o apóstolo Paulo quer passar para a sua igreja, a gente vê que ele está tentando lembrar aos coríntios que eles são separados e consagrados. Porque quando a gente entende quem nos chamou, quando a gente entende a nossa identidade em Cristo, e quando a gente entende o porquê fomos chamados, a gente procura se cercar da palavra de Deus para que a gente não venha a ser levado, para que a gente, sabe, permaneça nos propósitos que Deus tem para nós. Então o apóstolo Paulo estava querendo alertar a igreja em relação ao que poderia vir, e é o que veio. Quando você segue a carta, você vê que veio muitas coisas tentando de uma forma, sabe, separar a igreja, porque a divisão, amados, ela sabe, paralisa a obra de Deus num certo lugar. Ela paralisa tanto pode ser num certo lugar dentro de uma igreja, como a obra de Deus numa vida, porque às vezes a gente ouve tantas coisas de outras pessoas e não o que Deus quer para nós, e a gente acaba ficando, sabe, meio assim: o que Deus quer para mim? Às vezes nós mesmos não conseguimos, sabe, assimilar o que Deus quer para nós. Isso acaba tornando nós mesmos divididos em relação a qual caminho a gente vai seguir. Porque a gente, em vez de se focar, como a gente sempre fala, na palavra de Deus, a gente quer se focar tudo, menos aqui.
Mas a palavra de Deus é a nossa bússola. É o nosso manual, sabe? De regra, de fé, de prática. Ali está tudo que a gente precisa para o nosso dia a dia. Está aqui dentro da palavra de Deus. Mas o problema é que nós, em geral, né? Eu estou falando da atualidade, o ser humano em geral da atualidade, não gosta de conhecimento. Não estou falando de informação, não. Estou falando de conhecimento, que é diferente. Eu tenho uma informação de Deus. Deus é o Todo-Poderoso. Enviou Jesus para morrer no meu lugar. E o meu conhecimento com Ele? E quando eu vou para o rumo, para essa linha do conhecimento, eu vou para a comunhão. Porque quanto mais eu conheço de Deus, mais comunhão eu tenho com Ele. E às vezes você pode falar para mim, mas é tão difícil. Não é, amados. É questão do nosso querer, sabe? Das nossas prioridades. Sabe, do que eu quero verdadeiramente para a minha vida. O interessante quando a gente vai para a palavra de Deus, que ela diz, né, que a boca fala do que o coração está cheio. É isso aí, amados. Quanto mais a gente nos enche, a gente vai se enchendo de coisas que não agradam a Deus, que nos separam dele, aquilo ali que a gente vai falar, que a gente vai fazer, é aquilo que vai nos motivar. Agora, se eu busco conhecer, se eu busco a comunhão com Ele, eu vou querer mais dele. E a palavra que o Senhor me deu nessa noite, o tema dela é comunhão, o alvo que todos temos que almejar. Não é algo que eu possa escolher. Se eu digo que eu sirvo a Cristo, automaticamente, isso é algo que tem que estar inerente em mim. A comunhão. Querer essa comunhão. Ansiar por essa comunhão. Porque o que a gente tem que entender, que Deus, sem nós, continua sendo Deus, amados. Mas nós, sem Deus, não somos nada. Nada. Sabe? A gente não é nada sem Ele. E quando a gente vai para a palavra dele, que ele diz que quem opera o querer efetuar em nós é Ele. Então a gente vê quão necessidade nós temos de ter Ele nas nossas vidas, de buscar Ele para nós. Porque até aquele momento a sós que a gente tem, vem dele, porque ele que opera o querer efetuar em nós. Então a necessidade, amado, a gente se render sim a esse Deus, de conhecer sim a esse Deus. Então o objetivo dessa mensagem é nos levar a uma compreensão de que necessitamos estar em comunhão com Deus. E automaticamente, quando eu tenho comunhão com Ele, eu tenho comunhão uns com os outros. Porque a gente está num só propósito, amados. A gente está dentro da igreja num só propósito. Que é o que, amados? Sabe, angariar vidas para Jesus. Fazer com que essas pessoas, sabe, conheçam a esse Deus. Fazer com que elas queiram a esse Deus. Esse é o nosso propósito. Ir por todo mundo, pregar o evangelho, pregar a palavra a toda criatura. O que é comunhão? Comunhão é associação com uma pessoa, envolvendo amizade, relacionamento, que envolve propósitos, atividades comuns, parceria. É o que eu falei, amados. Se eu sirvo a Cristo, eu tenho que estar envolvida nos projetos, nos propósitos dele. E sinceramente, amados, só um minutinho. Eu ia botar uma cadeira aqui e eu esqueci.
Tá vendo, amada, essas cadeirinhas aqui? Deus não te chamou para ficar assim não, ó, alisando o banco, alisando a cadeira. Ele te chamou sim, amados, para fazer a diferença. E sabe como vem a diferença nas nossas vidas? É a comunhão com Ele. Porque não sou eu, tipo assim, vamos dizer aqui, dentro da igreja. Vamos dizer que cada um que está agora assistindo tem uma denominação. Não sou eu, não é o meu marido, não é o teu pastor, que vai, sabe, fazer com que você faça algo. Mas é a comunhão que você tem com Deus. Porque se você tem comunhão com Ele, Ele vai te falar, vai, você vai fazer, pronto, acabou, amados. A obra é de quem? A obra é de Deus. Mas muitas vezes, por falta dessa comunhão, nós ficamos, sabe, questionando às vezes, até mesmo o que Deus quer que a gente faça. Amém, amados? Glória a Deus. A comunhão é essencial para uma vida sadia, saudável na presença de Deus. Pois sem comunhão, não precisamos nem de um vento, nem de um sopro. Ó, é só o inimigo fazer assim, ó. Você já fica desesperado. Mas amados, se não tivermos comunhão com Deus, qualquer coisinha vai nos afastar do que o Senhor quer para nós. A gente vai ficar desestimulado, sabe? Desanimado, enfraquecido. Mas vocês acham que foi para isso que o Senhor nos chamou? Para a gente paralisar? Porque se vir algum ventinho, não é nem vento, amados. É isso, ó, o inimigo fazer assim, ó. Só isso que o inimigo fizer, já era. A gente já sai correndo, já sai desesperado. A gente já fica sem esperança, sem perspectiva. E isso faz o quê? Nos afastar de Deus. Pois não estamos. Mas por que acontece isso? Porque nós não estamos ouvindo o que Deus tem e quer para nós, mas o que se apresenta naquele momento. E como a gente pode, eu posso colocar isso na palavra, amados? Elias. Lembra Elias? Foi um grande instrumento de Deus com os profetas de Baal, lá no monte. Os 450 profetas de Baal. E ele fez aquele fogo cair num instante. Ele orou e o fogo consumiu tudo. E depois todos os profetas de Baal foram mortos. Mas uma palavrinha de Jezabel desestruturou o homem. O inimigo ali nem soprou, fez assim. E o homem já ficou desestruturado, esqueceu de tudo que o Senhor tinha feito para ele. Quando fazemos isso, agimos igual a qualquer pessoa que não tenha Cristo em sua vida. Então, quando nós agimos assim, é como se a gente fosse qualquer um. Sabe, que não crê em Deus, que não acredita, sabe, nos propósitos que Deus tem para a sua vida, não acredita na sua identidade em Cristo, não acredita que ela foi chamada por Deus. E quando a gente vai para a palavra dele, que o Senhor fala, abre a tua boca, eu encherei. O Senhor é nosso general de guerra, amados. E quem vai na frente da nossa batalha é Ele, quem guerreia as nossas guerras é Ele. Ai de nós. Então, o que nos falta, amados, verdadeiramente é uma comunhão plena com Cristo. Porque, o que acontece? Quando a gente está bem com Cristo, a gente está ali, ó, tá seguindo. Não sei, acontece qualquer coisinha, a gente já... A nossa comunhão com Ele já vai para onde? É igual se eu estiver falando com uma das minhas amigas e ficar... Até que eu fico muito tempo sem falar com as minhas amigas, mas a minha comunhão com elas... eu tenho amizade por elas. Porque eu não vou falar agora, porque eu quero no término. Porque a gente acha que a comunhão é somente a gente ter aquele momento a sós. Mas às vezes a gente não tem tempo. E sabe como é que...
não estou falando de hoje, não. Hoje em dia a gente tem tempo. Vai falar para mim que você não tem tempo hoje, que você tem. Mas o interessante disso é quando você coloca Deus em tudo. Seja no trabalho, você está ali conversando, você está conversando com Ele, seja lavando a tua louça, seja você fazendo a tua comida, sabe? Você está em comunhão plena, diariamente. Porque tem gente que faz isso, às vezes tem só aquele momentinho ali de contato com Deus, e durante a trajetória dela toda, ela não está nem aí. Qualquer coisa leva ela. Mas o que Deus quer de mim, de você, é essa comunhão plena, amados. Eu tenho meu momento, eu tenho. Eu amo o meu momento. A melhor hora do meu dia, é o meu momento a sós com Deus, o meu PSD. Mas eu tenho que estar ligada diariamente, toda hora, todo minuto, todo segundo com Ele. Porque senão, amado, o troço vai para um lado que não agrada a Ele. Por isso a importância da comunhão com Cristo. Nossa reação, mediante ao que acontece ou sobrevém sobre as nossas vidas, só nos mostra a nossa falta, sim, de comunhão com Deus, como eu falei com vocês agora. Que a gente só separa aquele minuto e acha que todo o restante, sabe, eu só tenho que estar com comunhão com o Senhor naquele momento, mas eu com meu marido, eu não preciso do Senhor ali naquele momento, eu não preciso do Senhor ali com a minha mãe, eu não preciso do Senhor ali com as pessoas que estão ao meu redor. Não. A comunhão com Cristo é sim, é quando eu estiver com qualquer pessoa e eu falar, Senhor, o que o Senhor acha disso? Perguntar a Ele. Glória a Deus. Por que nós não nos fortalecemos através da comunhão a cada dia? Já que a gente sabe que esse é o necessário. Por causa, amados, isso aqui, ó, a falta disso aqui. O meu povo tem perecido por falta de conhecimento, amados. Em Ti somos mais do que vencedores. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, para que a gente vença, para que a gente, sabe, consiga, assim, ultrapassar os nossos limites, a nossa fraqueza, sabe, as coisas que nos limitam, eu preciso, sim, dessa comunhão com Cristo. Porque tudo vem dele, a minha força vem dele, sabe? O meu ímpeto vem dele. A vontade de falar dele, do amor dele, vem dele. Então, se eu não estiver nele, como eu vou conseguir fazer as coisas? Não vou, amados. Mas, infelizmente, nós queremos ficar flertando com o inimigo. A gente quer flertar, a gente flerta por etapas. A gente vai pegando na bandeja, tudo que tem de ruim aí que nos separa de Cristo, a gente vai pegando aos pouquinhos. E quando vê, amados, estamos bem distante do que Deus quer para nós. Amém? A comunhão com Deus nos dá uma nova perspectiva em relação a vários tipos de situação. Ela nos encoraja, nos dá ânimo, nos dá força, nos dá nova visão para prosseguirmos em meio ao caos, às lutas, às dificuldades que podem sobrevir sobre as nossas vidas. Então, quando a gente tem comunhão com Ele, pode vir o que for, amados. Sabe, pode vir o redemoinho que for, a tempestade que for. Se a gente tem comunhão com Ele, a gente vai perseverar, vai continuar. Porque quem nos dá força é Ele, amados. Quem nos mantém de pé é Ele. E o que nós temos que fazer é isso. Pedir a Ele que a gente seja como aquele salmo lá que fala das corças, como as corças que anseia pelas águas, que a gente venha ansiar por essa presença que, sabe, nos dá ânimo de continuar a viver, sabe, essa presença que faz com que venhamos a perdoar as pessoas ao nosso redor, que muitas vezes nos magoa, nos decepciona. É isso que Deus quer de nós, amados. E João 16,33 diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz.
No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amados, se ele venceu, a gente pode vencer também. Aí eu vou falar a mesma coisa que eu falei no culto, na pregação passada. Ah, mas ele era Deus. Amados, ele era 100% homem, 100% Deus. Hoje nós temos o Espírito Santo, amados, dentro de nós. Não é igual no Velho Testamento, não, que ele habitava não, ele vinha de vez em quando, usava, saía. Não, amados. Hoje ele habita dentro de mim e de você, amados. Mas sabe o que temos feito? A gente tem, como é que eu posso falar? Cortado, não. A gente tem, decapitado. Vou falar, decapitado. Ação do Espírito Santo em nossas vidas, amados. Sabe, porque a gente tem sido usado pelo Senhor somente de vez em quando. Então a gente tem a presença, tem o Espírito morando dentro de nós. Podemos ser usados todos os dias. Podemos ser usados dentro do nosso lar. Podemos ser usados dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja. Mas a gente limita a ação do Espírito Santo. Então é como se a gente estivesse decapitando o Espírito Santo. Mas amados, infelizmente, isso é notório. Glória a Deus. Podemos até nos decepcionar ou sermos traídos por amigos, familiares ou colegas. Mas Jesus nos ensina que é melhor dar do que receber e nos mostra. Em Mateus 28:50 diz: Jesus, porém, lhe disse: amigo, o que viestes? Aqui viestes. Então, aproximando-se ele, lançaram-se mão de Jesus e o prenderam. Jesus não foi falso na palavra. Ele não foi. Ali a gente vê ele falando sobre Judas, né? Que ele chamou Judas de amigo e ele sabia que Judas ia fazer, amados. Porque ele era 100% Deus e 100% homem. E ele chamou ele de amigo. Mas é o que eu falei antes. A boca fala do que o coração está cheio. Nosso Jesus, mesmo sendo Deus, ele separava o tempo dele com Deus. Ele tinha o tempo a sós. Ele tinha aquela comunhão, sabe? E ele era Deus, chamados. Mas nós não. Nós somos servos e queremos escolher o que a gente quer de melhor. Então, isso é interessante, porque a gente age assim. Ah, Senhor, eu estou na tua presença, mas eu só quero essa parte. É como eu falei da casa. Ah, o Senhor só pode ficar na minha sala. Quando a gente fala de casa, a gente fala do Senhor agir de uma forma completa nas nossas vidas, nas nossas ações, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. Mas a gente quer limitar a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. E a gente acaba fazendo isso quando a gente não valoriza o nosso momento de comunhão com Ele. Porque quem faz a obra não sou eu, não, amados. Não é o teu pastor, não é o teu discipulador, discipuladora. É Ele. Quanto mais comunhão, mais amor. Quanto mais comunhão, mais misericórdia, amados. Capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente. Quanto mais comunhão, mais compaixão, que é uma vontade de ajudar o próximo. Quanto mais comunhão, mais empatia, que é se colocar no lugar do teu próximo, no lugar da outra pessoa. Damos mais. Quando a gente tem mais comunhão, a gente se entrega mais, a gente renuncia mais, a gente se envolve mais. Não tem nada que nos paralise, amados. É como eu falei na semana passada, não sei se foi na semana passada, quando eu falei do primeiro amor. Quando a gente tem o primeiro amor nas nossas vidas, nada nos paralisa, nada. E eu tenho clamado muito ao Senhor, porque quando a gente vai para o Salmo que fala, torna-me a dar a alegria da tua salvação. Amados, isso é uma coisa, tem que ser uma coisa constante em nós. Porque às vezes a gente vai passando o tempo na presença de Deus, a gente esquece, a gente paralisa e acha que não tem que evoluir. A
porque a gente acha, né, que a gente vai conhecendo alguma coisa, a gente acha que já sabe tudo. Amados, eu não vou lembrar não da palavra não, mas tem algo que é mais ou menos assim, que uma frase que falam: aquele que acha que aprendeu tudo é o mais ignorante possível. É mais ou menos isso, amados. Então, se a gente está na presença de Deus e acha que já sabe tudo, sabe, que não precisa ter mais nada com o Senhor, que aquela mísera hora, ou mísero, não sei, o tempo que a gente tem com Deus é tudo, é o primordial. Amados, a gente é muito ignorante. Porque a gente tem que prosseguir em conhecer a Ele, amados. A gente não pode ficar, sabe, paralisado, estagnado, achando que o que a gente tem é o suficiente. Pelo amor de Deus, amados, pelo amor de Deus. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer mais de mim e de você. E como eu falei, a palavra corta para os dois lados, amados. Não é só isso, não. É o que eu vejo, amados. É selecionar o que eu estou vendo, selecionar com quem eu converso. É isso, amados. Porque às vezes a gente acha, não, só aquele momentinho ali na presença de Deus e todo o restante do meu dia. O que eu tenho visto edifica a minha vida em Cristo? Me ajunta, me achega a Ele? É isso que Deus quer de nós, amados. Mas a gente, sabe, a gente está na presença de Deus e a gente é tipo, assim... A gente quer delimitar, como eu falei, a ação do Espírito Santo, e a gente quer escolher a forma que a gente quer ser usada por Cristo. Senhor, é tipo como se eu tivesse um guarda-roupa e eu pegasse aquele guarda-roupa ali, eu tenho 10 roupas. Mas eu só quero usar uma daquelas roupas. Mas Deus tem 10. Mas eu quero usar só uma. É isso que a gente faz, amados. A gente delimita a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Glória a Deus. E essa renúncia, né, quando eu falo de renúncia, ela envolve o eis-me aqui, amados. E o interessante disso tudo é que eu estava conversando com o Senhor esses dias, né, com o nosso Abba, e ele estava me fazendo lembrar da minha caminhada, e ele me fez lembrar como é que foi, né, que assim que eu entrei para a igreja, eu via, né, que somente uma mulher limpava toda aquela igreja. Eu olhava e disse, gente, como é que pode? Aí teve um dia que eu virei para ela e falei assim, eu vou vir te ajudar, qual horário que você vai estar aí? Que eu vou vir te ajudar. E eu me lembro que teve alguém que virou para mim e falou assim, tá doida, vai ajudar ela? Ela é zeladora. E se eu posso fazer, por quê que eu não vou fazer? Tantas coisas que eu fazia no mundo, amados, sabe? Tantas coisas que eu fiz que desagradou a Ele. Se eu estou na presença dEle, eu quero agradá-lo, sabe? Ele foi me fazendo lembrar de tudo que eu fiz durante a minha caminhada. Amados, sinceramente, eu peguei uma geração de eis-me aqui, porque eu era assim, né? Eu, sabe, estava diante de Deus, eu estava, sabe, amados, diante dele a cada dia, eu estava querendo mais dele, independente do que era, eu estava ali, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu me lembro até, eu tinha pouco tempo de convertida e, como a gente fala muito com os nossos obreiros aqui, que eles tiveram a oportunidade de passar pelo TLC, CTL, que é o curso de treinamento de líderes. Eu não, nem meu marido, nós tivemos. Mas a gente sempre, eis-me aqui. Né? E eu me lembro que, acho que eram uns 2 anos e alguma coisa que eu tinha. Mais ou menos, quando eu fui congregar com ele na igreja dele. E eu fui, amados, eu fui chamada para ser vice do evangelismo, vice das mulheres. E eu ainda, a pastora Sandra, eu fui no ponto de pregação e ela me botou para pregar, amados. Ali na hora, você vai pregar.
gente vive hoje uma geração que escolhe o que quer fazer na casa de Deus. Sabe? Uma geração que quer limitar a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo quer atuar de uma forma completa, plena, mas a gente quer, não, Senhor, só quero essa roupa aqui. É isso que a gente faz, amados. Nós necessitamos da comunhão para vermos mudanças na nossa vida. Pois à medida que nos disciplinamos para termos comunhão com o Senhor, veremos e seremos a mudança nas nossas e na vida de outras pessoas. Então, à medida que a gente tem comunhão, amado, a gente nos enxerga diferente, a gente enxerga o outro diferente e com isso a gente é diferente, amados. Vocês acham que eu nunca tive medo? Eu vim com traumas, sabe? De ser a excluída, a que nunca consegue nada, a que nunca pode nada. Eu venci tudo isso, amados, porque eu estou em Cristo. Nova criatura é. Eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Deus não nos chamou para viver no passado, não. Deus nos chamou para fazer coisas novas, amados. Glória a Deus. Aleluias. E quando a gente enxerga isso, ocorre algo diferente, amados, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa relação com qualquer pessoa que tiver ao nosso redor. A única coisa que Deus quer é que nós venhamos, sim, amados, ter essa comunhão plena com Ele. Porque quando eu tenho comunhão plena com Ele, eu não deixo o medo, sabe? Eu não deixo a frustração ou o trauma me paralisar, amados. Eu prossigo olhando para Ele. Pois estaremos sendo guiados por Ele. Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Nossa visão vai mudar. Quando a gente tem essa comunhão, nossa visão muda. E a gente rompe. A gente cresce, a gente amadurece. Interessante quando a gente vai para a palavra de Deus, que o Senhor fala que a gente não seja mais menininhos. Que queira leitinho, chupetinha, ninini, bibibi, ficar... Ai, nenenenê, ai, tadinho, ai, nenenenê. E o Senhor fala sobre isso, que a gente tem que crescer para a gente não ser meninos, amados. A vida toda no Evangelho, meninos, que não cresce, que não evolui. Mas é muito interessante quando ele fala sobre isso, que ele fala que a gente tem que ser, amadurecer, crescer, comer comida forte, ser um cristão ali, ó. Pau para toda obra, amado. Ô, glória. E quando ele fala sobre isso, ele fala que a gente não seja... É mais ou menos assim, eu não lembro, não me recordo direito, mas ele fala sobre que a gente não seja essas pessoas que pensem mal, julguem, né? Que a gente seja igual crianças no quesito de perdoar, sabe? De ser fácil de perdoar, de levar as coisas, porque criança é assim, se você faz algo com ela agora, ela se irrita contigo naquele momento, daqui a pouco ela esqueceu de tudo. Então, amados, que nós possamos sim, sabe, estar em comunhão com o Cristo para a gente crescer, evoluir, amadurecer e romper no que Deus tem para nós. Sendo assim, sairemos vitoriosos, pois tudo será mais fácil. Não teremos conflito nem medo. Então, à medida que a gente tem essa comunhão, tudo é fácil, amados. É o que eu falei. Não estou dizendo que não tenha medo. Claro que eu tenho, amados. Mas eu sou mais a palavra de Deus. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece.
Quando eu abrir a minha boca, quem vai encher é Ele. O que eu tenho clamado é para que Ele cresça e eu diminua. Então, quando eu subo no altar, eu falo para o Senhor: Senhor, que eu desapareça e o Senhor tenha total liberdade. Aí eu estendo para dentro da minha casa, que eu já falei sobre isso. Não é só aqui não, amados. É lá com meu marido. Estava vendo a reportagem aí de tantas pessoas se separando nesse isolamento, porque não consegue conviver. Amados, sem Deus a gente não pode nada. Porque eu sou chata pra caramba. Meu marido também não fica atrás. Então, se Deus não tiver no negócio, amados, já era. Dá ruim. Então, amados, comunhão. Essa é a palavra de ordem para nós. Comunhão. Comunhão plena. Comunhão completa. Independente de onde eu estiver, no meu trabalho, fazendo minha comida. Comunhão, amados. E a comunhão, ela nos leva à santificação, que é a separação. É a gente, como eu falei anteriormente, para ver o que eu estou vendo. Aquilo ali está me edificando, aquilo ali está me achegando a Deus, aquilo está fazendo com que eu queira mais a presença de Deus. Porque na palavra dele, em Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, amados, a comunhão nos faz transpor as barreiras. A comunhão nos faz manter focados no que Deus quer para nós. A comunhão nos faz, estar ali firmes e constantes diante do que o Senhor tem para nós. Então, se a gente não está tendo essa comunhão, tendo esse resultado, é porque a nossa comunhão está baixa. É porque nós temos delimitado a ação do Espírito Santo. E essa delimitação vem de não ter comunhão com Cristo em todo o meu dia. Explicação para a gente melhor compreender sobre a comunhão é o nosso próprio Senhor Jesus. Ele tinha necessidade, como eu falei, de ter o Senhor, de falar com o Senhor. Tanto que ele ia para o monte, deixava os discípulos e ia sozinho, ficava lá, amados. Só ele, Deus. Tanto quando a gente vai para João 10:30, ele diz: eu e o Pai somos um. Então a comunhão dele era tão, intrínseca, que ele conseguiu, amado, suportar aquele martírio por causa dessa comunhão. Como eu falei, nosso Senhor Jesus era homem também. Então, tudo que ele passou, amados, e pior de tudo, é ele saber o que ele iria passar. Mas mesmo assim, ele permaneceu por causa da comunhão dele com o Pai. Então, se nós estamos, meio cabisbaixo, se nós estamos paralisados, se nós estamos temerosos, medrosos, é porque não temos comunhão plena com Cristo. Ali, quando ele passa por todas essas coisas, a gente vê que as atitudes dele é o diferencial de uma pessoa que tem comunhão, porque ele passou por muitas coisas que nós não conseguiríamos resistir. E ele conseguiu ir até o fim, como uma ovelha muda, amados, por amor a nós. Às vezes a gente, fica, Senhor, isso para mim é demais. Amados, quando a gente vai para Abraão, a gente vê o Senhor pedindo o seu filho. O Senhor às vezes pede isso, mínima coisa pra gente, e a gente não quer fazer. O Senhor não está pedindo a nossa mãe, o nosso pai, o nosso marido, nossa esposa, nosso filho. Ele está pedindo o quê? Renúncia. E a gente não quer renunciar a nós mesmos, ao nosso eu, aquilo que é da carne, amados. É carnal.
sabe? Aquela fraqueza, é tudo carnal. É da natureza decaída. Então, se nós temos isso, é por causa da falta de comunhão com Ele. Uma comunhão plena com Ele. Uma comunhão que nos faça romper todas essas coisas. Até mesmo quando lhe caiu a ficha, aí eu botei o versículo, porque eu gosto muito desse versículo, né? Quando ele passa, que ele está lá com os discípulos e tudo, orando. Até mesmo quando caiu a ficha de tudo que ia acontecer, tudo que estava para sobrevir sobre ele permaneceu. E Mateus 26, 36, 39 diz: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ali a gente vê a angústia do Senhor Jesus por tudo que ele ia passar. E ele não podia nem contar com aqueles discípulos ali dele naquele momento. Mas ele tinha o primordial, que era o Pai. O Pai estava com ele ali. Aquela comunhão com o Senhor ele tinha. E essa comunhão fez ele vencer. Vencer tudo que ele iria passar, tudo que ele iria fazer por amor a nós. Porém, hoje em dia, né, a maior parte de nós tem dito: passe de mim esse cálice e seja feita a minha vontade. Mesmo que gere mortes, mesmo que a palavra de Deus não seja levada, não seja pregada, mesmo que a gente veja como um livro, uma citação de um livro que eu vi, pessoas morrendo como se fosse cachoeira, sabe? Uma cachoeira caindo nas águas, são as mortes das pessoas que não conhecem a Cristo. Mas a gente não tá nem aí, amados, não tá nem aí, sabe? A gente quer saber de nós mesmos, da nossa vontade, do nosso eu, da nossa carne, né? Ficar tranquilo, confortável, no nosso mundinho, na nossa vidinha, no nosso dia a dia, né? E o restante que se dane. Infelizmente, amados, sabe? Não é algo que eu gostaria de dizer, mas é algo que me entristece muito na igreja do Senhor. Às vezes você está dentro de uma igreja e você vê pessoas morrendo, amados, espiritualmente, às vezes dentro mesmo da igreja. E, sabe, às vezes a gente está se preocupando muito conosco mesmo, com o nosso eu, com a nossa vidinha, com o nosso mundinho. Esquece que a gente está aqui por algo maior, sabe? Eu não estou aqui para viver a minha vida, amados. Eu estou aqui para viver a vida de Cristo. Eu quero dizer como o apóstolo Paulo: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe, eu quero ser, sim, esperança. Eu quero ser instrumento. E não somente em determinados momentos, mas sempre: eis-me aqui. Se eu acordar, eis-me aqui. E continuar dizendo eis-me aqui durante todo o meu dia. Glória a Deus. Quando estava sendo crucificado, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando ele ressuscita, ele mostra seu perdão para com aqueles que o negaram.
Então, amados, a comunhão nos mostra muita coisa, sabe? Nos mostra que não tem nada a ver conosco. Aquele louvor tem tudo a ver com Ele, amados. A gente tem prezado muito a nossa vida. O que é a nossa vida, amados, sem Deus, sem essa comunhão? Não é nada, amados. Não é nada. E só para somatizar, eu gostaria de falar do diácono Estevão. Atos 7, 5, 4, 60 diz: E ouvindo eles isto, enfureciam em seus corações, rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute estes pecados. Então, amados, porque você pode virar para mim e falar: mas foi Jesus que passou tudo aquilo. Mas não, Estevão passou por momentos de aflições, momentos de pavor, de medo, de angústia, mas permaneceu firme nos propósitos de Deus. Ele não se desviou. Eu estava conversando com meu marido sobre isso, que quando a gente vai para os missionários, pessoas que estão em campo, eu até comentei sobre isso na minha pregação passada, a gente vê quão medíocre é o nosso evangelho, amados. Eu me coloco no meio. Sabe, eu não estou aquém não, amados. Sabe, com medíocre, qualquer coisinha nos paralisa, qualquer coisinha nos tira do foco. Qualquer coisinha é motivo da gente sair da presença de Deus. Às vezes um desentendimento com o irmão, eu já não quero saber de Deus, amados. Quem morreu por mim e por você não foi o irmãozinho não, amados. Quem deu a vida por mim e por você foi Deus. Foi Jesus, amados. Ele se entregou por amor, amados. Mas qualquer coisinha nos afasta dos propósitos de Deus. Isso é triste, amados. Isso é muito triste. A comunhão faz com que os propósitos de Deus se cumpram na igreja ou na família. Pois quem não traz comunhão, ela se opõe. Se opõe. A oposição surge a divisão. E quando a gente vai para Mateus 12, 30, diz: Quem não é comigo está contra mim. E aquele que comigo não colhe, espalha. Quando a gente vai para essa palavra, a gente vê, ou a gente está com Cristo ou contra Cristo. Porque a comunhão faz a gente ter um só propósito. É levar o reino, sabe? E levar o reino é renunciar a minha carne, meu eu, a minha vontade, o que eu acho, o que eu penso. Glória a Deus. O importante é a palavra, o propósito de Deus se cumprir, pronto, acabou. E quando a gente vai para Mateus, é Mateus 12, 22, 26, que diz:
É a cura de um endemoniado cego e mudo. A blasfêmia dos fariseus, Jesus se defende. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade e casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Aqui a gente vê, né, amados? Porque quando a gente não está em comunhão, a gente, de certa forma, se opõe ao que Deus quer. E a gente acaba trazendo a divisão. Eu botei algo aqui que eu achei interessante da comunhão. Eu não botei, amados, meu Deus. Pensei que eu tinha colocado. Mas é falando, né, sobre essa parte da comunhão. Se eu não estou em comunhão com Cristo, eu acabo sendo uma oposição no reino dele. E isso traz a divisão. E quando a gente vai para a palavra de Deus, o Senhor diz que nem o reino de Satanás é dividido. Então, no reino de Satanás, há comunhão. Mas no nosso reino, o reino de Cristo ali, o reino, amados, nós somos servos de quem? De Deus. Então, o que tem que pairar? O que tem que ser, sabe, o primordial? O reino de Deus. Tem que se manifestar através das nossas vidas. Então, se o reino de Deus está dividido, como a palavra de Deus, os propósitos de Deus vão se cumprir, amados? Não tem como. E é simples, sabia? Sabe por que é simples? Tudo isso que acontece porque a gente se deixa levar pela nossa natureza decaída. E a gente se afasta dessa comunhão que tem que ser o essencial na minha e na tua vida. Porque quando ela é o primordial, eu não me oponho, eu não faço divisão. Eu só somatizo, eu só benço, eu só edifico. Eu só levanto as pessoas, em vez de derrubar. E quando a gente vai de subsistirá, que fala no versículo, que nenhuma casa subsistirá tendo divisão. É preservar a sua força, sobreviver, perdurar. Então, amados, para que a obra de Deus seja feita na minha e na tua vida, a gente tem que ter comunhão. Porque se não tiver, ela não vai sobreviver. A gente vai morrer dentro da casa de Deus, ou se desviar, porque a gente não permite uma ação completa do Espírito Santo. Porque a gente delimita essa ação. E a gente delimita por causa que a nossa comunhão não é plena. Glória a Deus. Quantas famílias e igrejas estão destruídas por falta de comunhão com Deus e acabam os desejos e fraquezas da carne prevalecido? Quantas? Por causa de uma divisão dentro de um lar, divisão dentro de uma igreja. E igrejas são destruídas, famílias destruídas, porque o que prevalece é o eu, é o meu mundo, é o que eu acho, é o que eu penso, é o que eu quero. Agora que a gente é servo de Cristo, servo não tem vontade, amado.
A minha vontade é do meu Senhor. A minha vontade é do meu Senhor. Se Ele quiser que eu vá pregar a palavra lá no Afeganistão, glória a Deus, amado. Eu já tenho falado para Ele que eu venha conseguir fazer um curso de inglês, porque o que o Senhor quiser de mim, eis-me aqui. Mas a gente quer fazer nossa vontade, amados. Mas não é isso que Deus nos chamou. Sabe, não foi para isso que Deus te chamou, não foi para isso que Deus me chamou. Que possamos sair nessa noite daqui sedentos por mais comunhão com o nosso Deus. Pois assim nós conseguiremos transpor as barreiras que se levantam em nossas vidas, que nos afasta dos teus propósitos, que nos afasta dos teus desígnios, que nos afasta do chamado ao qual Ele tem para nós. Quantas pessoas se enterrando o seu talento, porque não querem, sabe, não querem se submeter à vontade de Cristo, como se Ele estivesse pedindo uma vida de algum ente querido seu, mas Ele quer que você morra. Ele só quer a nossa morte, amados. Porque com a medida que a gente morre para nós, Ele tem total liberdade, amados. Essa foi a mensagem que Deus colocou, amados. Tem um vídeo que, não sei se vocês já viram, mas que me toca muito, que é o vídeo Jesus é Emmanuel. É um vídeo emocionante, Jesus é Emmanuel. E ali tem algo que o Senhor quer de nós, que eu falei durante o decorrer da mensagem, né, no decorrer, que esse vídeo, o Senhor está com a mulher fazendo bolo. Aí ele tá com o gari, tá lá no caminhão, ele tá do lado. Aí tá o cara limpando o carro e ele tá lá. Aí a criança tá vendo um desenho e ele fala no ouvido dela e ela ouve. A mulher chega perto dele chorando, angustiada, e ele fala algo e ela, sabe, melhora, ela sabe, essa é a comunhão que Deus quer de nós. Que a gente esteja com Ele em toda a nossa trajetória do nosso dia. E que a gente consiga ouvi-lo, amados. Foi para isso que Deus nos chamou, para ter comunhão com Ele. Porque sem Ele não tem condições, amados. Não tem condições de nada. Não tem condições de estarmos aqui diante, sabe, de vocês. Não tem condições de estarmos, de eu estar com meu marido em família, de eu estar com minha mãe em família. Se eu não tiver essa comunhão com Ele, eu não consigo, amados. Então, aquela frase que eu gosto muito que meu marido diz, né? Enquanto Deus não for tudo o que eu preciso, Ele não vai... Não, enquanto Deus não for tudo que eu tenho, Ele não vai ser tudo que eu preciso. Então, Ele tem que ser tudo que nós precisamos, amados. Então, essa é a palavra de Deus para nós. Que nós venhamos, sabe, ter comunhão com Cristo. Venhamos ansiar pelos nossos momentos com Ele. E que não venha somente ficar naquele momento ali, mas em toda a trajetória, você com seus filhos, você com seu marido, com a sua mãe, com seu pai, sabe, amados? Em todo o decorrer do seu dia, você possa ter essa comunhão com Cristo, para que sim, amados, nós sejamos sim instrumentos poderosos nas mãos dele, amém? Essa foi a palavra. Eu agradeço a todos, amados, que estiveram conosco até agora, né, Eu agradeço a todos que estiveram conosco até agora, amados. Que o Senhor possa estar com cada um de vocês. Perdoa, amados, que ao vivo é fogo, né? Ao vivo é bênção, amados. Ô, glória. Vamos orar ao Senhor. Orar para que o Senhor possa derramar sobre nós essa comunhão, amados. Que a gente venha a cada dia ansiar por isso em nossas vidas. Amém?
Pai amado e adorado, toma nas tuas mãos a vida de cada um de nós. E saiamos, Senhor, nessa noite daqui diferente, ansiando por essa comunhão plena, Pai, completa diante de Ti. Que nada nos apavore, nada nos amedronte, nada nos paralise, nada nos faça, Senhor, retroceder ou nos afastar dos Teus propósitos. Mas que a última palavra seja a Sua e que nós possamos ser, Senhor, sim, como aquela corça que anseia pelas águas. Nós venhamos ansiar pela Tua presença, Senhor. E que nós possamos sim, Senhor, a cada dia buscar a alegria da Tua salvação para estar na Tua presença, Senhor, com aquele ânimo, com aquele desejo, com aquele amor, Pai. Toma nas Tuas mãos as nossas vidas, nos ajuda, Pai, a cada dia romper, Pai, a cada dia mudar, Senhor, a cada dia, Senhor, sabe, anular nosso eu, Pai, sabe, a cada dia, Senhor, renunciar, Senhor, as nossas vontades, as nossas convicções, mas que a Sua vontade soberana prevaleça sobre a vida de cada um de nós nessa noite, Pai. É o que eu lhe peço em nome de Jesus, Pai. Agradeço a todos, amados, como eu falei, que vocês possam compartilhar, que vocês possam nos seguir, curtir, né, para que a palavra de Deus possa ser propagada, tá bom, amados? Obrigado a todos aí. Como meu marido falou, estamos perto aí de abrir as portas, mas com as restrições, né, amados? Com as restrições do distanciamento, das máscaras e do álcool gel e tudo mais, amém, amados? Mas a gente vai continuar com os nossos cultos online. Isso vai ser algo que vai agregar, né, nesse ministério aqui, vai ser agregado. E é tudo isso, amados. Um beijão para vocês. Que vocês tenham aí uma semana aí abençoada. Que domingo nós estaremos de volta, tá bom, amados? Vamos dar a bênção apostólica. Com o amor de Deus, que as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós e a igreja diga amém. Ó, com bom e com suave que os irmãos vivam em união. Não desista. Deus é fiel. Beijão, amado.